Alô, brava gente brasileira. Mais uma vez estamos em contato através do nosso ponto de vista aqui do GCast, da Gazeta do Paraná. Nós estamos aí quase vivendo um conflito internacional, né? Devido às manifestações do cidadão que está na presidência da República contra Israel. Porta-voz de Israel, inclusive, já se manifestou. É meio esquisita essa diplomacia que nós vivemos, né, em termos de Brasil. Em termos de Brasil, estenda-se também por muitos países do mundo. Via de regra dizem, olha, o país tal é a favor disso, o país tal é contra aquilo. E, no entanto, o conteúdo desses mesmos países, às vezes, tem uma posição contrária àquilo que os dirigentes manifestam, ser a favor ou ser contrária. Por exemplo, em termos de Brasil, desde quando que o Lula representa a vontade popular do Brasil? Não representa. E, no entanto, está aí ele dando proteção ao tal de Hamas, que é um grupo terrorista, contra Israel, uma nação diplomática, democrática, respeitável, não apenas pela sua história, uma das mais antigas do mundo, mas principalmente pelo seu caráter de nação. Então, nós temos aí o porta-voz de Israel tendo que se manifestar. E tendo que se manifestar por quê? Está ele aí, não? Então, esse aí é o porta-voz de Israel. Em nome de Israel, uma nação amiga, respeitável diante do mundo, só não é respeitável pela facção terrorista, se manifestando contra o Brasil. Por quê? Porque o senhor Lula, inquilino da presidência da República, resolveu condenar, através de palavras e de explicação de atos que Israel não praticou, aquilo que ele resolveu desenhar para favorecer a ala terrorista. Então, esse porta-voz de Israel acaba de dizer para o mundo, para esclarecer oficialmente, que o Brasil, através do cidadão que está na presidência da República, está errado. Está inventando coisas. Aqui a gente chama popularmente de fake news. Por quê? Israel não ataca escolas. Israel não ataca o povo. Esclarece ele, infelizmente, os terroristas, eles simplesmente procuram encontrar os lugares mais populosos e de maior concentração de escolas e de crianças para praticarem os seus atos. E aí, Israel é obrigado a responder. E respondendo, muitas vezes, aqueles cuidados tomados são falhos e acaba alguma coisa acontecendo até perto de uma escola e tudo mais. E o mundo, habitado por essa gente contrária a Israel, acaba dizendo disparates como esse Lula acabou de dizer, comprometendo a todos nós, comprometendo a mim, a você, né? A nós brasileiros que não comungamos com esse tipo de atitude do cidadão que está na presidência da República. E agora, perante o mundo, nós somos, então, obrigados a ouvir uma referência de Israel em relação à mentira propagada aqui no Brasil, por parte do cidadão que está na presidência da República. Então, Israel está dizendo, não é verdade. Quando se diz não é verdade, se diz, por outro lado, é mentira. Não é verdade que Israel esteja atacando crianças. Estão deturpando as situações. Israel ataca os bandidos, ataca os terroristas. Eles, também por covardia acoplada a outros defeitos, procuram se proteger perto de escolas. Procuram se proteger junto à população, para que o mundo tenha um aspecto negativo daquilo que qualquer nação faria, ou seja, defender os seus cidadãos, que é o que Israel está fazendo, defendendo o seu povo. É obrigado a defender. Ele é atacado. Ele é atacado. Agora,
O mínimo que o sujeito que está na presidência da República podia fazer seria ficar quieto. Por que fazer esse tipo de manifestação que não é apoiada pela população brasileira? O Lula não tem apoio popular. Ele não sabe disso. Mentem descaradamente, através de pesquisas falsas e etc. Então aí está, vocês viram, porta-voz de Israel, agora está no nível diplomático. Estando no nível diplomático, ela está no topo das situações. E tudo o que disser um sujeito que está na presidência da República acaba refletindo como se nós, participantes da nação brasileira, tivéssemos culpa, responsabilidade a respeito daquelas bobagens que foram ditas. Agora é em nível diplomático. Só falta uma ruptura de Israel contra o povo brasileiro que não tem culpa desses desastres que são proferidos. Meus preclaros, eu encontrei uma manifestação a respeito de... As coisas boas precisam também ser divulgadas, né? Claro. Aliás, necessariamente precisam ser divulgadas. As coisas boas. Se bem que, em termos de jornalismo, os conceitos são bem diferentes, né? Não é, Alex? Porque, veja você, nós aqui sabemos que o cachorro mordeu o homem. Se o cachorro mordeu o homem, eu tenho para mim, nós da imprensa, sabemos que isso há muito tempo deixou de ser notícia. Porque é índole do cachorro morder. Agora, se o homem morder o cachorro, aí sim, aí é um caso inusitado. Aí é bem diferente, aí passa a ser realmente notícia. Deixa de ser aquilo comum, tá? Então, falaram muito a respeito de Camboriú. E continuam falando. Camboriú é realmente uma cidade estranha, porque, sei lá se tem estrutura para uns 200 mil pessoas, e, no entanto, nessa época de verão, abriga mais de 1,5 milhão. Tá? Mas há particularidades relacionadas com Camboriú, pelo aspecto positivo, e como nós temos uma afinidade muito grande com Camboriú, vamos aqui, nesse espaço, rolar uma manifestação a respeito daquela simpática cidade. Aí está, Camboriú. Olá, meus amigos de Feira de Santana. Nós estamos aqui, finalizou o CPEC, e a impressão que eu tenho de Santa Catarina, Balneário Camboriú, nunca imaginei na minha vida que eu fosse conhecer uma cidade como essa, próspera, que o PT não se faz presente aqui, a gente vê só prosperidade. Vejam a roda gigante da cidade. O que está nessa roda gigante? É motivo de orgulho para a cidade, aonde a gente chega, é a bandeira do Brasil. Olha ali uma bandeira do Brasil, ó. Onde tem uma bandeira do Brasil? Isso é o resultado, né, da organização, da cidade limpa, de você ver que as pessoas, elas têm comprometimento com o país. O salário mínimo aqui de Santa Catarina é R$ 1.900. Uma coisa completamente diferente da realidade que a gente vive na Bahia. Esse é o resultado de um lugar onde o PT não colocou os seus tentáculos. O patriotismo, a ordem, a decência, um estado onde tem a maior renda per capita, onde não existe praticamente pessoas inscritas no Bolsa Família, é mais gente com carteira assinada do que inscritas no Bolsa Família. Então, eu estou, assim, lisonjeada de ter visto de perto e ter ouvido o governador Jorginho ter falado de como é diferente um estado onde não é governado pelo PT. Olha aqui a roda gigante. Que coisa linda. Isso resume tudo. Então, precisa um pouco uma estrutura bem estudada, né? Para ver se a gente consegue superar esses aspectos de superlotação naquele lado lá de Santa Catarina que nos atrai tanto, né? Tanta gente vai para lá, né? Justamente porque é uma atração. Então, olha,
Meus preclaros, eu estou aqui com uma notícia que não está me caindo bem, não está me fazendo bem. A propósito, não esqueçam, a coluna na Gazeta do Paraná, tá? Gazeta do Paraná. Eu tenho uma coluna que escrevo nesse jornal quando ele é impresso, está aqui na última página. O nome da coluna é Isto Posto. Estou até sugerindo na coluna de hoje um livro. Tá? E quando o jornal está só no YouTube, está só na internet, né? Aí, não estando impresso, mas de qualquer maneira a coluna está lá à disposição de todos vocês, e junto a ela meus agradecimentos pelo acesso de vocês à coluna Isto Posto na Gazeta do Paraná. O livro que eu estou sugerindo, né, hoje, já não é de agora. O seu autor, inclusive, já faleceu. É uma das figuras mais notáveis que nós tivemos na área da economia no Brasil. Ex-ministro Roberto Campos. Roberto Campos, uma personalidade, uma inteligência extraordinária, como o ex-ministro Paulo Guedes, né? Imaginaram esses dois homens aqui numa presidência do Brasil? Então aqui está o Roberto Campos, eu estou indicando, aqui está a capa do livro que estou indicando para vocês na coluna da Gazeta do Paraná. Lanterna na Popa é o título deste livro. Eu sei, é um volume grande. Eu sei que livro, hoje em dia, como no Brasil tudo, o que é bom, está quase proibitivo pelo preço. E o livro não é barato. Não é barato, mas vale a pena. Lanterna na Popa eu estou colocando aqui, como legenda da indicação do livro. País com governos e políticos sérios daria acesso a bons livros, como esse, à sua disposição. E a propósito, um livro desses aqui passa a ser proibitivo, a começar pelo preço. Ele é volumoso, portanto, e infelizmente pouca coisa se faz em termos de cultura para o povo brasileiro aqui nesse nosso país, né? Também estamos na mão de quem? Mas de qualquer maneira eu não paro de indicar para vocês aqueles livros que acho que devem ser indicados. Isso aí teria que ser iniciativa dos próprios governantes, né? Encontrarem uma forma, eu não sei se livro parece que está pagando imposto, né? Não deveria, não sei se está, ou se algum deputado teve a sensibilidade, né, de cortar, baratear o livro para a população. Todo brasileiro poderia dar uma passada pelos detalhes relacionados com a produção desse tipo de livro aqui. Mas preferem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, como vocês sabem, ela não tira o dinheiro do caixa, diretamente, do caixa do governo. Mas é quase a mesma coisa, porque o cidadão ou a empresa vai na empresa que tem que pagar imposto, chega no balanço, a empresa vai ter que pagar para o governo R$1 milhão, digamos. Ela vai pagar para o governo. Aí a Lei Rouanet autoriza aquele 1 milhão, ao invés de ir para o caixa do governo, a ir para aquele cidadão que está procurando apoio da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, tem detalhes que a Lei Rouanet é muito bem aplicada, até eu mesmo aplaudo. Alguns eventos culturais, quando da música, por exemplo. Nós tivemos, uns 2 anos atrás, festival de jazz aqui no Brasil, e foi amparado pela Lei Rouanet. É música, é cultura. Músicos internacionais vieram aqui. Então, tem detalhes que a gente aplaude e concorda que a Lei Rouanet é ótima. Agora, nós não podemos aceitar que, através da Lei Rouanet, uma Maria Bethânia, por exemplo, peça aí 1, 2 milhões de reais para sustentar um site de poesia. Mesmo porque ela não é poetisa, ela é uma cantora, né? Mas um site para poesia com uma quantia dessas, que deixa de ser canalizada ao governo para ir para o bolso
da poetisa ou do titular do site e outros absurdos também que andam acontecendo. Para artistas, sempre a Lei Rouanet está com as portas abertas. É só chegar na empresa e pedir autorização. E qual é a empresa que vai dizer que não? O dinheiro já está destinado. O imposto é aquele ali, vai ser pago, não vai ficar com a empresa. A empresa então está, se eles autorizam, está aqui, autorização. E pegam a grana. Entende? Essa Lei Rouanet poderia também ser extensiva à literatura. Mas aí nós precisaríamos de gente que propusesse isso, né? Tivesse essa formação cultural, fosse buscar em favor do povo e não para se locupletar. Porque na maioria das vezes que o que a gente vê aí em termos de proposta, o que é? É em favor do povo? Não. Assim é que... Falei para vocês a respeito do... Ai, meu Deus. Mas eu estava falando... Eu queria também transmitir para vocês o que eles estão discutindo no Congresso Nacional em relação a leis. Meus preclaros, eu não posso, como brasileiro, como um ser humano, não é como brasileiro, não, como ser humano, e acho que você também não, eu não posso concordar com certas iniciativas. E por que diabo tudo vem da esquerda? Tudo vem do comunismo. Esquerda é comunismo. Às vezes, para se apegar mais a uma espécie de eufemismo, então se diz esquerda em lugar de dizer comunismo. Mas é comunismo. Agora, eu não posso admitir que estejam discutindo nos segmentos onde se propõe a aplicação de leis, que estejam discutindo o direito aos pais de trocarem o sexo da criança aos 14 anos. Mas já imaginaram o estrago que vão fazer na formação dessas pessoas quando adultas? Um menino de 14, eles vão aprovar, será que nós vamos concordar com isso? Eles vão aprovar uma lei que vai permitir um psicótico de um pai levar uma criança a um hospital para trocar de sexo aos 14 anos de idade. Isto é algo equilibrado? Eu pergunto para vocês. Não pode ser. Ninguém de sã consciência vai concordar com uma coisa dessas. Imagina a obsessão dessa gente, que infelizmente mudou os rumos estabelecidos pelo nosso Criador e pratica atos totalmente diferentes da sua própria formação genética, né? E agora tentando também conduzir os próprios filhos através de uma lei que muitos lá no Congresso Nacional estão... Não era para discutir isso aí, mas estão lá para, quem sabe, aprovar uma lei nesse sentido. E nós vamos concordar com isso? Nós não temos opções nesse Brasil. Infelizmente, olha, eles não querem permitir, onde é que está, às vezes... Eles não querem permitir que se puna esses estupradores de menores. Estão querendo estabelecer que não há imperativo que faça com que esse pessoal que é estuprador de menor seja castrado. Querem proibir a castração. Se o sujeito se estimula sexualmente com uma criança, é evidente que ele não está equilibrado em sua formação. Não está. Se tu estupra uma... Como é que pode conquistar absorver uma excitação sexual diante de uma criança? É desequilibrado, é psicótico. Isso aí é patológico. Então,
Um homem desses, o que tem que fazer? Ele tem que ser realmente castrado. Pedófilo. Olha, vejo vocês. Não é normal. E o Congresso Nacional está discutindo isso. 14 anos trocar de sexo. Um Brasil que aprova, me perdoe, mas um Brasil, um país que aprova atos como esse para transformá-lo em habitual, em normal, em comum, como se fosse habitual, normal, comum. Isso não é país, isso não é nação. Isso é um local de concentração de horrores, né? Contra a humanidade. É. Isso é um império de paranoias. Só o fato de discutirem isso aí já é um imperativo que conduz à estupidez. Imagine se aprovarem, e nós não estamos livres disso acontecer. Ora essa, estuprar uma criança. Quem é que acredita nisso? Que possa ser oficializado como legal. Não, é legal, tudo bem, não tem problema nenhum. Pode ser. Trocar de sexo uma criança aos 14 anos. Dá vontade de ir embora, viu? Dá vontade de ir embora, não é possível aguentar uma coisa dessa. A própria humanidade, quando a gente estuda, colégio, primário eu não lembro, mas sei lá, no ginásio. Se bem que a ciência hoje, cada um diz uma coisa, quando não tem uma definição de progressão da própria humanidade, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, mas a própria ciência mostra que não existe forma de se estabelecer uma continuidade como esta que está sendo procurada através do tal de elo perdido. Não, o Homo sapiens, ele não tem condição de se reproduzir com o Homo erectus. Não é verdade? Isso é primário. Não sou eu que estou dizendo. É a própria ciência. Aonde nós nos debruçamos, ali está esse tipo de explicação. Tá? Ora, por quê? Porque o nosso próprio DNA está protegido. Está protegido pela própria natureza. Então, essa história de elo perdido não passa de lenda do cientista, que foi respeitável, né? Mas que, infelizmente, até hoje não vingou a sua ideia. Por quê? Porque existe no próprio DNA, eu não sou médico, não sou autoridade para falar isso, mas está aí na ciência explicando, né? O próprio DNA está protegido. Telômeros é o que se fala, né? Aquilo ali é uma proteção do DNA. Agora, querem tocar a possibilidade de se transformar a natureza aqui no Brasil, em nossas crianças, que infelizmente vão ser encontradas indefesas em relação a esse absurdo. Tenho ou não tenho que me voltar lá para o Alex e dizer: Alex, dá um jeito aí de encerrar isso aí, porque eu vou me embora, porque eu não aguento isso aí. Quem é que aguenta? Tá? Então, bom, olhem só as bobagens que acontecem aqui no Brasil, né? Seu Gilmar Mendes, convidado e aparece em ato de inauguração política. Ministro da Suprema Corte. Não, as coisas, infelizmente, estão colocadas de forma errada em termos de Brasil. Aquele cidadão que uma vez inventou a expressão "para esse país que eu quero descer", estava forrado de razões.
Quem de nós hoje em dia, vendo o que está... O Brasil é um sino sem badalo hoje em dia. O Brasil hoje em dia é um arco-íris em preto e branco. É um metendo a mão onde não deve, o outro metendo a mão onde também deve. E, enfim, há interferências da Suprema Corte, da chamada Suprema Corte, onde os senhores, suas excelências, são nomeadas e não concursadas. Um erro constitucional, alto saber. O que é o alto saber? O que é o alto saber? Tem um ministro lá, o Toffoli, que foi advogado do PT, fez concurso para juiz e foi. Rodou, como diz, né? Termo escolar. Não passou. Vejam, senhores. Então, o cidadão chega lá, nomeia o João das Carapuças e ele passa a decidir sobre problemas nacionais, problemas humanos, problemas sociais profundos, como se tivesse autoridade para isso. Tá? Então, eu digo, né? Eles ali estão alterando até a humanidade. Ou querem alterar até a humanidade. Querem trocar de sexo uma criança. Bom, vamos continuar. Eu tenho aqui você já mostrou aí para os nossos telespectadores, não é, Alex? Sou Gilmar Mendes, né? Aí tá. Muito bem. E vamos então continuar com o nosso contato de hoje. Né? Gilmar Mendes já mostrei para vocês. Né? Agora, um flagrante a respeito. Eu falei sobre pontes caindo, né? Várias vezes, inclusive. Mostrei as pontes. Mostrei uma ponte pronta. Aqui que vai para o Paraguai, que até agora, né? Mas, e como é que estão as nossas estradas, hein? Com o IPVA. Nós pagamos mais de 40% no preço de um carro que vai para o governo. Nós pagamos pedágio. Nós pagamos IPVA. Louco é o sujeito que tem carro. Gosta de sofrer. Né? Gosta de apanhar. Eu, quando era criança, ouvia muito contarem a história da mulher do pau. Eu ficava criança, não entendia muito, né? Diz que isso é um absurdo dizer que mulher gosta de apanhar, né? Mas eu vou contar para caracterizar mais ou menos o que fazem contra os proprietários de automóveis, né? Tinha uma mulher que era viciada em apanhar. Gostava de apanhar. E aí o marido morreu, não bateu mais nela, e ela então no quintal da casa pendurou um pau. Essa é a história que contavam. A história, não sou autor, ela pendurava um pau, vinha correndo e bluf, batia no pau. Vinha correndo lá, bluf, batia no pau. Então, gostava de sofrer. Né? Até uma expressão aí a respeito disso para identificar pessoas assim. O proprietário do carro, o sujeito que compra automóvel no Brasil, é uma das pessoas que gosta de sofrer. Masoquismo, né? É um masoquista. Porque o que apanha não é possível. Olha, o que apanha em termos de automóvel, multa, radares, tem gente aqui em Cascavel, inclusive, já ficou rica, vai continuar ficando rico, vai usufruindo dos radares, que não tem a mínima condição pedagógica para absolutamente nada, e, no entanto, está tirando dinheiro do nosso meio circulante. O cidadão deixa de comprar ali, comprar aqui, porque, esse mês eu tenho que pagar essa multa. Então, é o dinheiro, o pneu, uma barbaridade em termos de pneu, no combustível, o preço do combustível. Então, o sujeito é masoquista, ele gosta de apanhar. Toda vez que compra um carro, ele prova isso, que gosta de apanhar. Né? Porque o automóvel se caracteriza justamente por isso. E nós só podemos caracterizá-lo como cidadão que gosta. Então, nos lembramos daquela fantasia, aquela piada, a mulher do pau. A mulher do pau gostava tanto de apanhar que pendurou o pau, batia nele quando o marido morreu, porque ninguém batia nela. Né? Ninguém mais batia nela. Mas o que eu tenho aqui? Então,
estradas do Paraná. Já mostrou a estrada? Não mostrou? Então mostra aí. Mostra as nossas estradas com IPVA, com pedágio, com tudo aí. Mostra aí. Nós, brasileiros, somos como a mulher do pau, somos masoquistas. Depois de tudo que se fez na época do Bolsonaro para desviar o Rio São Francisco, aquele bonitinho, legal, tal, os coronéis dos carros pipas do Nordeste. Hoje, com a influência que tem principalmente no Nordeste, ao governo do PT, sabe o que fizeram, né? O que fizeram foi restaurar a indústria do carro-pipa. Todo o Nordeste lá, carro-pipa, levando água para quem não tinha, apesar de tudo que se fez no Rio São Francisco. Esse é o Brasil de hoje. Tá? Então, tá aí, ó. A indústria do coronel. Chama um coronel, mas não tem nada a ver com coronel, viu? Não tem nada a ver com coronel patente militar, não. É aqueles mandões que andavam lá de chicote na mão. Tá? Pois não, meus preclaros. Eu vou colocar aí de novo uns telespectadores nossos pedindo para colocar de novo no ar a foto relacionada com o dinheiro que ficou parado durante um ano enquanto pessoas precisam de recursos para cirurgias e o próprio setor de saúde precisa de dinheiro, de recursos, e no entanto o dinheiro estava parado na Câmara de Vereadores, né, estabelecendo para se transformar, né, num caso político que tentaram revestir de mérito e só tinha demérito. A foto é essa aí, ó, devolvendo, tá bom? E outra coisa que eu gostaria de mostrar e mostro para vocês é este símbolo aí, né? CREAS, isso é uma entidade que cuida de pessoas carentes, né? De pessoas excepcionais, idosos também, mas isso aí tem um limite, porque quando chega agora, por exemplo, no mês de janeiro, essas pessoas que estão sendo amparadas por esta entidade, o emblema, vou mostrar para vocês, né? Não encontram esse amparo porque a titular está de férias. Tá. Combinaram com as bactérias, com as doenças sobre isso? Não. Tá aí, ó. O emblema é esse aí. Muito bem. Agora, golpes, rasteiras e tudo mais, nós enfrentamos todos os dias. Agora o cidadão vira público para dizer que está à venda madeira que esteve na Arca de Noé. Aí é o cúmulo. Poxa vida, para entrar numa dessas, nossa senhora, a pessoa não pode ter visão de um palmo na frente do rosto. Um palmo que seja. Madeira da Arca de Noé. Teve um pastor, dizia pastor, que vendia tijolo sagrado. Teve um que vendia grão de feijão. Olha, está bento. Grão de feijão. E botava no envelope e despachava para quem pagava 100, 200, 300 reais. Eles vendem cada coisa fantásticas, né? Esse aí, madeira da Arca de Noé. E querem que a gente engula. Bota aí, Alex. São as madeiras da Arca de Noé. Estão até meladas, né, bispo? De barro, de Canturabalabarrabe, também um dilúvio daquele, né? Pois é, bispo. Oh, aleluia! Quanto está custando, bispo? Charamba, carabaçabe, uma oferta de 10 mil reais. Oh, você glória. vai ter a oportunidade de ter na sua casa essas madeiras da Arca de Noé. Olha que benção, bispo. É forte. Charapa, Canturabalabarrabe, vai colocar aí na sua sala, no seu escritório da empresa, né, bispo? Oh, glória. Olha só, madeiras ungidas e consagradas diretamente de Canturabassuba da Arca de Noé. Olha que bênção, bispo. Para abençoar a sua vida. Oh, aleluia! Então não percam, peçam já, antes que acabe, né? De Canturabassuba tem mais madeiras dessa lá no estoque. Oh, aleluia, né, bispo? Com certeza. São as madeiras da Arca de Noé, amém? Então peçam já antes que acabe. Xaramarai. Rachos Plais. Amém, povo de Deus? Pode beber essa água aí suja? Não, Joe não.
John não vai? Não, John não vai, não, senhor. Se bem que o Brasil, meus preclaros, se bem que o Brasil é, hoje, uma arca de Noé, porém, sem Noé, ok? Porém, sem Noé. Agora a foto do dia para nós irmos embora. Olha, eu não sei por que me mandaram isto, confesso para vocês que não sei. Achei estranho, porque tem determinadas circunstâncias, determinados flagrantes, que se pratica, né, lá a portas fechadas. No entanto, nós temos amiguinhos aqui, temos até um ex-prefeito nessa fotografia aí que tira foto numa sauna, quase pelado, deixando transparecer apenas uma toalha, né, comprida, branca, juntamente com os amigos. Passou a circular essa foto na internet aí. Por quais razões estão divulgando algo que pertence ao estado pessoal das pessoas? Não tem nada que vira público, mas como tem até um ex-prefeito aí, a foto do dia é esta aí, porque está circulando em todas as redes sociais, né? Esse tipo de foto aí. Por quais razões tiram uma foto dessas numa sauna, agrupados, e divulgam na internet, é que eu ignoro. Por isso fica como foto do dia e a questão de por quê, hein? Curioso, né? Aí está. Isto posto, eu estou abraçando-os carinhosamente, agradecendo a audiência e prometendo voltar no próximo programa. Até lá.